Perceba o seu maior entusiasmo. Se entregue de coração, com a sua máxima capacidade, com a sua dedicação máxima. E colha os frutos com gratidão e livre de expectativas. Não é que eu quero exibir meu gato, mas é que eu sento aqui, ela vem e pula no meu colo. E aí e ela balança a câmera e faz essa bagunça toda. O meu nome é Murilo de Tarso e seja bem-vindo ao Chá das 5 aqui do programa, do meu projeto O Bule Dourado. Vamos conversar hoje sobre a bússola do fogo. Vamos desmontar mais essa fórmula. E aí, como hoje é sexta-feira, eu vou deixar para você o uso dessa fórmula como dever de casa para o final de semana, e eu conto que você depois venha me contar como foi sua experiência, ou como foi o começo do uso dessa fórmula, dessa bússola na sua vida. 1. Perceba o seu maior entusiasmo. Às vezes não é fácil isso. Na vida que a gente leva, às vezes o que mais nos entusiasma, nos anima, é deitar e descansar. Você às vezes quando pensa, puxa, o que mais me dá vontade de fazer agora é ir para uma praia, deitar numa cadeira e me alcoolizar com caipirinha durante 7 dias seguidos. Então, às vezes existe uma camada de coisas na frente desse nosso entusiasmo. Então você precisa, essa primeira fase de perceber qual é o seu maior entusiasmo, implica em cavar um pouquinho, em tirar umas coisas da frente, em aprofundar sua percepção de si mesmo, para você sacar, mesmo que sejam as pequenas coisas. E são as pequenas coisas que têm maior valor. Se você pensar assim, não, meu entusiasmo é ir para a Europa, ou abrir um café em Londres, isso é uma coisa muito complexa, grande e tal. Nessa fórmula, a ideia são as coisas pequenas. Aquela vontade que de repente você tem e ignora, de trocar as cordas do seu violão, de pegar uma lapiseira e fazer um desenho, de conversar com alguém, de ligar para alguém que faz tempo que você não fala, de começar um livro que está na estante ali e você fica enrolando, mas te dá empolgação, vontade, entusiasmo de começar aquele livro. Ou de repente escrever o seu conto, o seu livro. Qual é a ação que quando você pensa em várias, faz você sorrir por dentro e falar assim, é isso. Que você às vezes fala, não, deixa isso para depois, deixa isso para quando eu estiver tranquilo, deixa isso para quando eu tiver tempo, deixa isso para quando eu tiver rico, quando eu tiver dinheiro, deixa isso para depois. Essa coisa do deixa para depois é enfiado na sua cabeça pela necessidade de você cumprir as tarefas, os deveres, as obrigações do dia a dia. Aquelas coisas que a sociedade te colocou, os pais te colocaram, o mundo te pôs, e você precisa entregar aquilo, porque aquilo é o esperado de você. E aí você fala, não, isso aqui é o que eu gosto, mas eu vou deixar para depois. Então a primeira fase, o primeiro passo é você perceber qual é essa empolgação, e não é em relação à semana inteira, mas em relação àquele momento, aquele pequeno momento que pode ser falar assim, olha, a vontade é ali, comprar legumes e fazer um cozido, fazer um almoço. É perceber este entusiasmo. A segunda fase, a segunda orientação dessa fórmula é você agir com todo o seu coração naquela direção. É você fazer aquilo que te entusiasma com o máximo da sua habilidade. Colocar toda a sua capacidade, sua concentração ali, o seu estado de presença. Ignorando às vezes falta de recursos, falta de tempo, preguiça. Vai fazer, e vai fazer bem feito, de coração, curtindo aquele momento. E a terceira orientação dessa fórmula é colha os frutos com gratidão e livre de expectativas. É um dos maiores entraves no uso dessa bússola. É você falar assim, mas para que eu vou fazer isso se não vai gerar frutos, não vai dar tal resultado? Por que eu vou pegar o carro e vou andar naquele bairro que eu estou com vontade?
Por que que eu vou... eu não sei pintar, por que que eu vou gastar dinheiro comprando tinta e fazendo alguma coisa esquisita numa tela? Eu não sei bordar, eu não sei fazer. Eu tenho a expectativa de que eu saiba fazer na primeira vez que eu vou fazer. Você precisa conseguir se livrar do estado de expectativa, que é uma coisa meio de fora para dentro. Você tem que conseguir fazer sem que você precise colher um ótimo resultado, sem que as pessoas paguem por isso, sem que você possa pôr para vender aquilo, sem que você possa colher aplausos daquilo. Porque muito do que a gente faz com objetivos escusos, aquele prazer central de fazer pelo prazer, por fazer porque eu amo fazer isso. E aí quando você tenta atender essas expectativas, especialmente no começo desses entusiasmos, você os mata. Porque é anti-entusiasmante você estar com muita vontade de tocar violino e pegar um violino para tocar. É um pouco desesperador, te dá uma certa agonia não conseguir arrancar som nenhum daquela coisa. Eu passei por isso tentando tocar cello. Eu me inscrevi num curso, eu adoro o som, a sonoridade do cello. E eu já tocava violão. Eu falei, vou aprender um novo instrumento de cordas. Ó, meu gato aqui de novo. Então eu vou tocar cello. E a minha primeira aula foi uma frustração enorme, porque eu não sabia quão difícil era arrancar som daquilo. Eu tenho 3 gatos. Uma vira-lata, uma persa e um siamês. E eles, essa hora, eu começo a falar, acho que eles ouvem minha voz, eles começam a correr, derrubar coisas, abrir porta, pular, subir em cima da minha mesa. É uma loucura. E com essas 3 fases cumpridas, veja bem, né, dissecando um pouco mais agora o que esperar do funcionamento dessa fórmula. Quando você começar a colocar isso em ação, começar a colocar isso em prática, você vai se aproximar dessa energia central, que eu estou chamando de energia da essência, essa energia dourada, essa coisa do propósito. Você se aproxima dele e você vai se aproximando cada vez mais. Não tem que gerar uma meta de vida. Essa questão de meta e propósito se confundem muito. Então, quando você se aproxima de tocar essa energia, quando você se aproxima desse fogo intenso que arde dentro de você e agora pode ser que esteja meio murcho, meio apagadinho, quando você se aproxima você sente o calor do fogo. Por isso a bússola do fogo. É como se você tivesse de olhos fechados, sem ouvir nada, e sabendo que tem uma fogueira perto de você e você quer tocá-la, você quer se aproximá-la, você quer se aquecer por ela. E você se orienta percebendo de onde vem o calor. E você vai seguindo naquela direção, até que você consiga chegar perto do fogo. O fogo é essa coisa que te acende por dentro, que te anima, que te empolga, que te entusiasma a fazer alguma coisa, por mais simples que ela seja. Então esse é o resultado esperado, e aí você aplica em relação a quê? As coisas pequenininhas, as coisas médias, as coisas grandes. Você pode aplicar essa fórmula em relação a todas as coisas que você está decidindo se você vai fazer ou não. Daí o dever de casa para esse final de semana. Hoje é sexta-feira, a gente tem sábado e domingo. Geralmente as pessoas no final de semana conseguem tirar um tempo para si. Seria meio que essa a proposta. Tente tirar um tempo para você. Não é aquele tempo de falar assim, não, vou tirar um tempo para mim para poder fazer a faxina da casa. Ou vou tirar um tempo para mim para ficar com os meus filhos. Ou vou tirar um tempo para mim para tirar o atraso daquela série que eu estou assistindo. Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Seria legal você cavucar uma horinha só para você, um momento, uma manhã, uma tarde, uns 15 minutos, que você possa parar e se perceber no sentido de o que me entusiasma fazer, para onde eu levo a minha energia agora, a minha dedicação, o que me daria prazer me dedicar, seja por 15 minutos, seja por 2 anos, aprendendo a pintar, aprendendo a finalmente tocar piano, que eu sempre quis, sabe? Essa é meio que o dever de casa. E aí, quando você encontrar, vai lá e faz. E talvez você encontre alguma frustração dentro daquela atividade. E aí vem essa coisa da terceira fase. Você vai fazer com toda a dedicação, mesmo que saiba que não vai colher frutos maravilhosos. Mas a terceira fase é colha esses frutos com gratidão, sem ficar preso nas expectativas. Seja grato por esse momento, e isso vai manter você
numa energia elevada. A questão disso transformar a sua vida, o motivo pelo qual essa fórmula lentamente traz o fogo para a sua vida, é que quando você acorda, depois que você começa a usar, você acorda empolgado, você acorda animado, entusiasmado, você acorda e fala assim, hoje é o dia que eu vou fazer aquilo que eu comecei na semana passada. E pode mudar, pode ser várias coisas, você pode ir fazendo um pouquinho de cada. É como se você pudesse ouvir uma força superior que vai te guiando pelo caminho que mais se adequa a essa energia tua. Você começa a enxergar os pontos que ligam esse caminho. E aí você acorda animado, acorda entusiasmado, falando, puxa, hoje eu vou fazer aquilo. E aí se você consegue fazer todos os dias você acorda animado para fazer aquilo, mesmo que você faça só à noite, e daí você tem que esperar o dia inteiro, ou ir para um emprego chato que você não está afim, ou fazer uma atividade que você não tá empolgado, mas você tem uma empolgaçãozinha dentro do seu coração, dizendo que daqui a pouco você vai fazer aquilo. Você vai curtir aquele momento seu de fazer aquela coisa que te empolga. Às vezes demora um pouquinho para você encontrar esse início dessa trilhazinha. Mas depois que você começa, ela começa a clarear. Com o fazer diário dessa atividade, você acaba erguendo a sua vibração. É tudo uma questão de vibração, de você estar alegre, de você estar se sentindo grato, você está sentindo fé no seu coração. É tudo mais ou menos o mesmo pacote de coisas emocionais que envolvem o fato de erguer a sua vibração. Com a vibração mais alta, isso lá na lei da atração, você atrai mais coisas, você facilita a manifestação das coisas na sua vida. E de quais coisas a gente estaria falando aqui? Daquelas coisas que colaboram para que você consiga fazer mais daquilo que te entusiasma. Então é como se você começasse a fazer e o universo falasse, ah, aí, finalmente, parabéns, você achou aquilo que te entusiasma. Então toma mais tempo, ou mais ideias, ou mais recursos, ou mais possibilidades para você seguir fazendo. Só que o universo não vai te entregar exatamente aquilo que você espera, por isso expectativas, livre de expectativas. Você fala, não, para eu fazer isso, perfeito seria eu ganhar na loteria, porque eu faço meu ateliê inteiro e tal. Às vezes não é nesse formato que vem, às vezes é uma pessoa, é alguém que atravessa o seu caminho e te dá uma ideia que você fala, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Ou às vezes é um livro que você esbarra, porque aí a tua atenção começa a voltar-se para aquilo. Perceba o poder disso em termos de subconsciente. E aí você vê um livro que pode ter a ver. O título é meio estranho, mas parece que tem a ver. Compra aquele livro, lê aquele livro e aquilo de repente te leva para um novo alinhamento, muda um pouquinho a sua rota. E você fala, opa, aqui eu estou mais alinhado com essa estrada. Sacou? Então é um conjunto de coisas que vão acontecendo passo a passo. Só que você não pode deixar estancar esses passos pelo que as pessoas vão dizer, pelo que você mesmo vai dizer para você mesmo em relação a não, isso daí é inútil, cara, por que eu estou fazendo isso? Você tem que calar essa voz e pensar em fazer somente pelo prazer de fazer, pela satisfação absoluta de fazer. Porque, de repente, o seu fazer disso traz pessoas que te trazem outras coisas, traz possibilidades de se envolver em outras coisas que de repente estão ainda mais alinhadas com isso, com esse teu entusiasmo. E aí de repente você se entusiasma com uma nova coisa. E isso é uma coisa muito curiosa, porque veja outro aspecto importante dessa fórmula. Nós temos uma quantidade limitada de conhecimento dentro da gente, das coisas que a gente sabe que podem ser feitas. Eu tenho dificuldade de dar exemplos aqui para você das coisas que podem ser feitas, porque são tantas as coisas que podem ser feitas que você certamente não tem ideia de nem 1% delas. Então quando você começa a seguir, a se alinhar naquela direção, você acaba de repente descobrindo coisas que você se entusiasmaria ainda mais para fazer. E vem daí essa mágica progressiva. Você vai descobrindo o que mais te traz essa mesma proximidade dessa energia essencial, proposital, dourada. Beleza?
Tem outros aspectos e outras formas e outras coisas que a gente poderia falar dessa fórmula, mas eu não vou ficar enrolando e te dando muita informação e muita tarefa. Eu acho que são 15 minutos já, eu expliquei e refalei as mesmas coisas de várias formas para você entender bem a coisa, para você tentar fazer esse final de semana, dever de casa, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por estar aqui comigo nesta manhã de sexta-feira. Um beijão pra você e até mais!